Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete e hoje é um tema de um vídeo remake, um vídeo que eu tinha feito há 4 anos atrás, em 2016, e tem muita gente que até hoje comenta nesse vídeo, às vezes fazendo algumas críticas, e a gente tá falando de um vídeo de 2016, mas que tinha as tecnologias da época, né? E hoje em dia a gente tem outras, a gente tem drone, a gente tem gimbal, tem um monte de coisa que não tinha naquela época e que hoje as produções ficam muito mais incrementadas. Então eu vou fazer um vídeo adicionando todos esses itens, espero que vocês gostem, a gente já volta. Bom, como vocês sabem, o tema do vídeo de hoje é institucionais. Mas antes eu queria te dar uma dica e um toque, que a semana passada a gente lançou um curso que é o ABC do Audiovisual, que te leva desde um caráter introdutório até um ramo mais elevado, mais avançado. E se você tiver interesse, por acaso, o link é esse aqui, produçãodevideo.com.br, dá uma olhadinha lá e vê se você interessa e se você quer se aprofundar nessa área do audiovisual. Tá bom? Lembrando que a gente está com o cupom quarentena, então dentro desse período de Covid-19 a gente vai ter 20% off em todos os produtos, então dá uma olhadinha lá. Bom, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre produção de vídeos institucionais. Um vídeo institucional, para você que não sabe, é um vídeo que caracteriza a identidade de uma empresa. Quando você entra no site de uma empresa, tem aquele sobre nós. Imagina que seria o sobre nós, só que em vídeo. E aí muitas vezes a gente se pergunta, mas como fazer esse vídeo? Como mostrar essa empresa de uma outra forma? Como que será que o cliente quer que essa empresa seja mostrada? Essa é a grande questão, é o grande item que você tem que pensar muito bem quando você for produzir o seu vídeo institucional. Então alinhar com o cliente esses pontos de interesse que ele tem é algo fundamental. E como que você vai descobrir isso? Às vezes você fala assim, mas você quer um institucional com um ritmo mais rápido, mais dinâmico, com uma trilha mais acelerada, ou uma coisa mais conservadora, com um locutor ali falando um pouquinho sobre a sua história da empresa e mostrando os funcionários trabalhando, e às vezes o cliente não consegue ter essa visão. Então uma dica que eu te dou é sempre o seguinte, mostre vídeos de referência, porém que tenham técnicas diferentes, e com isso ele consegue falar, não, é isso que eu gosto. Muitas vezes eu já cheguei em clientes e eu mando sempre 5, 6 modelos, e um deles até em animação, e às vezes o cliente opta por fazer em motion graphics em vez de fazer uma gravação, até porque ele achou que a única forma de mostrar a empresa dele seria através de uma gravação. E nem sempre todos os ambientes são bonitos. Existem empresas de logística que a empresa em si ela funciona na rua. Então se você pensar, por exemplo, uma transportadora de cargas, né? Tudo bem, você pode mostrar o caminhão nas estradas, carregando e descarregando, mas às vezes o centro de distribuição da empresa é feio, é um local com muita sujeira, com resto de embalagens e tal, e às vezes mostrar o procedimento que os caminhões da empresa fazem, então sai daqui, vai para lá, distribui, pega, enfim, esse processo de logística ele fica muito mais bem explicado em motion graphics ou em animações. Então tem clientes que optam até por ir por essa linha de animação. Mas se você quer um cliente que quer gravação de vídeo, ele tá com um prédio bonito, ele quer mostrar um pouquinho desse conteúdo, um veja mais ali da empresa dele, ou novidades e inovação que ele está trazendo, você vai ter que optar em qual tipo de estilo de gravação de vídeo que você vai fazer. E aí nesse ponto você tem que pensar muito bem como que você vai seguir. Às vezes você tem clientes que tem uma linha totalmente conservadora e que vai exigir que você faça takes mais lentos, panzinhas mais lentas, tilts mais conservadores, sem chicote, sem takes mais acelerados, porque é o estilo do cliente. Agora você vai ter clientes que vão querer justamente aquela coisa um pouco mais dinâmica, mais rápida, mais com time de música mais acelerado, sem locução nenhuma e só com letterings aparecendo. Então veja e entenda o que o seu cliente quer. Depois que você gravou, não tem mais como você voltar atrás. Você pode até ditar um ritmo mais acelerado na sua edição, mas quando você trabalha sempre na sua gravação, já com o intuito e o ímpeto que você quer atingir na sua pós, o resultado ele é muito superior. Faça sempre uma visita técnica, caso você tenha dúvidas. Eu nem sempre faço essa visita técnica, às vezes basta algumas fotos, você já tem uma noção da dimensão. Mas tem empresas que, por exemplo, você voar com um drone, o cliente quer que voe com o drone, mas atrás tem uma favela, por exemplo, então não vai ficar bonito isso no vídeo. Ou às vezes a empresa do cara fica numa área próxima de aeroporto e você não vai conseguir decolar. E às vezes o seu cliente está, por exemplo, em Campinas, e em Campinas você tem Viracopos, que é um aeroporto. Então você tem que saber exatamente onde o seu cliente está, como é a estrutura ali topográfica daquela região e o que você tem por perto. Hoje com Street View, com o Google Earth, dá para você ter uma dimensão boa sem você ter que ir até o local. Mas é sempre bom, se você tiver a oportunidade de você visitar, se estiver próximo de você, vá fazer essa visita técnica, o seu cliente vai
olhar para você com um lado muito mais profissional, mas se realmente for um local muito longe, eu vou dar um exemplo. A gente foi gravar em Goiânia agora semana retrasada e eu não tinha como ir fazer essa visita técnica, mas a gente ia gravar uma palestra lá e eu precisava saber como que era o auditório. E assim, eu pedi fotos do local, mas nada como a gente está presencialmente lá. Quem me segue no meu Instagram, inclusive está aí em cima, você viu através dos meus stories que eu pensei que era muito maior do que era e era bem menor. Era uma sala com mais ou menos umas 40, 50 cadeiras e dava a impressão que era um auditório de 100 cadeiras nas fotos. E aí, quando a gente chegou lá, o espaço para a gente colocar as câmeras e tudo mais era muito apertado. Então, a gente sempre leva equipamentos a mais quando a gente vai meio no escuro, porque aí a gente pode usar uma lente mais aberta, a gente pode usar um tripé menor, você tem que sempre estar ali armado de mecanismos para você poder sair da melhor forma possível. Isso quando você está indo às cegas, no escuro. Uma situação que serviu como exemplo nessa ocasião, a gente tinha levado uma mesa de áudio reserva, porque a gente não sabia como que estava ali a mesa que eles usavam no auditório, e estava com problema na saída, né? Tinha uma saidinha P10 para a gente pegar o áudio que estava passando pelos microfones e pelo sistema de som, mas estava com problema no P10. E não tinha como você saber isso de antemão, até porque mostraram, tem uma saída disponível, vocês podem usar. Só que quando a gente espetou, não estava funcionando. E por a gente ter levado uma mesa extra, a gente ligou no nosso sistema e funcionou perfeito. Então, imagina, você foi para Goiânia, você vai gravar por 3 dias e aí você chega lá e a mesa não está funcionando. Aí você tem duas saídas, ou pôr lapela em um por um dos apresentadores, o que ia deixar muito engessado a sua produção, e também iria gerar um certo desconforto. A toda hora que entrasse e saísse alguém, você ter que ir lá parar e colocar um lapela. Esse seria um plano B, caso a gente não tivesse ali a mesa em questão. E um plano C, né, seria você tentar resolver de alguma forma, ter que comprar alguma mesa de som lá, porque assim, o local em si não tá nem aí pra você vem de fora, tá funcionando pro que eles precisam, que é o sistema de áudio tá saindo, e você não pode desligar o sistema das caixas para ligar ali naquela saída. Então você tem que se virar, e quando você tem que se virar, você tem que ter armas para poder ali correr, ter saídas para você se virar. Então sempre tenha um a mais, sabe? Tenha lentes a mais, tenha tripés a mais, nunca sabe o que você vai precisar no dia a dia ali de uma externa, de uma gravação. Eu sempre brinco que uma externa é sempre a casinha do capiroto, né? Acontece tudo que você pode nem imaginar acontece na externa, então você tem que estar preparado. Uma outra coisa importante é você saber qual equipamento que o seu cliente quer que você utilize, e aí é uma outra questão que é muito difícil. Às vezes você vai estar ali produzindo e você fala, você quer com drone ou você quer com gimbal? Ou você quer uma cinegrafia mais estática em tripé ou você quer uma coisa mais de dolly in, dolly out? O seu cliente vai olhar para você com aquela interrogação, não vai entender o que você quer. Então utilize aquele mesmo artifício que eu falei das referências, mostre vídeos que tem gimbal e mostre vídeos que não tem gimbal. Mostre vídeos que tem drone e mostre vídeos que não tem drone para o cara conseguir ver. Drone é uma coisa mais fácil de imaginar, imagens aéreas. Mas sabe aquela questão de vídeos com mais imersão utilizando um gimbal e vídeos com menos imersão estáticos, em um tripé ou com câmera na mão fazendo takes mais pontuais. Então assim, saiba o que o seu cliente quer para ele se surpreender positivamente, obviamente. Às vezes ele está esperando uma produção com gimbal, com aquela imersão, mostrando a entrada da empresa dele, aí de repente para, congela e vai dando um movimento em slow na recepcionista e você fez um negocinho lá quadrado de tripé. Então, mostre suas referências, afine o que o seu cliente quer para que você não tenha surpresas depois. Uma outra coisa importante, separe e organize a sua equipe de acordo com os potenciais que ela tem. Uma outra coisa super importante, saiba o potencial da sua equipe, de cada um da sua equipe, e leve uma equipe que seja compatível com a proposta que aquele vídeo institucional vai exigir. Como assim? Putz, eu tenho um cinegrafista que é muito bom de plano detalhe, e nesse tipo de cliente vai ter muito plano detalhe, leve esse cara. Muitas vezes você tem, por exemplo, profissionais da equipe que são bons com shows, outros que são bons com transmissão de futebol, e assim por diante. Tenta te levar a equipe mais alinhada possível para você ter um resultado superior ali na sua produção. Se você conseguir alinhar isso, com certeza você vai conseguir tirar de 10 a 15% um resultado mais positivo do que levar uma equipe mais neutra e depender mais de você que está liderando ali para fazer uma boa produção. Independente da produção que seja, tenha sempre mais material do que você vai precisar. É sempre melhor você ter, por exemplo, você não usar 40% do que você gravou porque não tem tempo para isso, do que você não ter o que pôr. E aí o cliente fala, putz, tem uma imagem da fachada e você não tem.
Ou tem uma imagem assim, assim, assado? Não tem. Então procure ter mais imagens do que você vai precisar. É um vídeo de 1 minuto, não importa, faz 3 horas de gravação, tenha conteúdo, porque se der pau em alguma câmera, você tem sempre saídas. É o que eu sempre digo, às vezes você tem projetos e multas contratuais que superam o orçamento do projeto. Então assim, você cobrou 5 pau para fazer um institucional, e aí vai, por exemplo, e a multa contratual, se você perder aquilo é de 10. Então você paga para trabalhar, você tem que tomar muito cuidado com a organização dos seus arquivos, para eles não corromperem, gravar sempre duplicado, enfim, uma série de questões que você tem que pensar para você não errar na hora H ali da sua produção. Variedades de planos é um dos itens que a gente falava lá atrás, já em 2016, no tema desse vídeo, mas é algo super importante. Quando você vai fazer, não adianta você só fazer takes seguidos iguais, você tem que ter uma variedade de takes. Então utiliza dos planos, aprenda os planos e execute eles e os movimentos de câmera em conjunto. Então vai lá e faz uma pan, tilt, mas não só pan e tilt, faz pan, tilt, traveling, dolly in, dolly out, zoom in, zoom out. Utilize todos esses movimentos de câmera para que na composição do seu vídeo ele fique cada vez mais harmonioso. Você joga um plano geral, em seguida de um dolly in, aí você vai para um zoom out de um outro local, aí você mostra um plano geral aberto e assim por diante. Tenha diversidade. Você consegue fazer uma diversidade de takes e conseguir uma riqueza muito maior no seu resultado final ali. E agora, por último, a gente vai falar de estilo de edição para institucional. Qual que é o estilo de edição que o seu cliente quer? Às vezes você fala assim, eu tenho material de sobra, se não gostar, eu faço uma correção 2, 3. Tá. E aí entra um outro ponto que a gente vai falar, correção. Quando você está falando de um projeto que você tem na sua carreira, 2, 3, 4, até 5 em simultâneo, ok. Imagina você ter 80, 100, 120 projetos em simultâneo. Quando a gente fala de vida de produtora, a gente está falando de vários funcionários fazendo vários conteúdos diferentes e você, às vezes, como gestor, tem que saber entender como que aquele projeto está se difundindo e ter uma noção sobre todo. E imagina se cada projeto voltar 2 vezes. Você está falando de 80 projetos que estão rolando naquela semana, sendo multiplicado por 3 vezes praticamente, então vai para 240 projetos, 240 exports. Olha como isso é expressivo. Você praticamente precisaria de 3 equipes da que você tem, se você tem 20, 25 pessoas na sua equipe. Então assim, entenda que menos é mais sempre. Se você consegue já entender tudo o que o seu cliente quer e resumir para numa V2 ser um detalhe ou outro, você ganha tempo. Agora, se você faz uma V1 que não tem nada a ver, na V2 você chega lá uns 50%, aí na V3 você chega lá uns 80%, aí vai para V4, V5, V6, aí a V7 é para legendar, você erra na legenda, quando você vê, você fez 10 versões do vídeo e você tá ali patinando, patinando, patinando. E essa área exige que você libere a ilha para entrar mais projetos. Então assim, se você fica patinando, você atrasa projetos novos e aí você entra num ciclo ali, num inferno astral. Então sempre tente minimizar a quantidade de correções, entendendo qual é o estilo de edição que o seu cliente vai querer ali. E fora que a primeira impressão é aquela que impacta. Então se você dá uma primeira impressão ruim, o que ele vai esperar de você na V2 ou na V3? Ele já vai ver com o pé atrás. Então sempre explore ali dentro das suas possibilidades fazer uma V1 já mais elaborada. Bom, então foi isso. Hoje eu dei dicas e toques de como você pode melhorar o seu institucional, atualizado agora em 2020. Espero que vocês gostem. Se tiver dúvidas, deixa nos seus comentários. E lembrando que tá rolando lá o cupom quarentena para o curso produçãodevideo.com.br. É só você acessar. Tem dos módulos, da grade horária, enfim, todos os conteúdos que a gente preparou para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo, gente. Tchau!